Ô, Titi, cara, o que tá acontecendo com os jogadores do futebol brasileiro? Que os caras agora eles querem ficar afofando o ovo no meio do jogo. Quer ficar mostrando, enchendo a mão com a bola pra mostrar pra um outro jogador do outro time, pra mostrar pro torcedor do próprio time. O que tá acontecendo com esses caras, mano? Eles, em vez de encherem a bola no campo, querem encher a bola com a mão. Não sei o que tá acontecendo, não. Os caras estão completamente perdidos, malucos, alucinados, lunáticos. Nessa parada de ficar pegando no ovo e mostrando pros outros. Vai embora. Bota aquele fundo preto e branco no início, tá ligado? Santos bateu vitória por 3-1 na Vila Belmiro, um jogo que poderia ser tranquilo devido a uma certa circunstância. Passou a ser um outro jogo, o Santos com muita transpiração e pouca inspiração. É engraçado como o time do Santos, ele inverte as coisas. Geralmente o Santos faz bons jogos, não vence. E aí quando faz jogos ruins, jogos abaixo daquilo do que pode, acaba vencendo, e foi o que aconteceu nesse jogo contra o Vitória. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, dá aquela força pro canal continuar crescendo. Siga o Camisa 3 nas redes sociais também, @camisa3oficial lá no Instagram, pra gente continuar levando o Santos adiante e pra gente continuar falando das mazelas do futebol brasileiro. Camisa 3, o manto é 3. O Santos enfrentou o Vitória na Vila Belmiro, visando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. E só um adendo, tá? Antes de nós falarmos sobre o Santos, antes de nós falarmos sobre esse jogo. Camisa 3 é um canal feito e criado para falar sobre o Santos, mas o Santos vai ficar parado enquanto a Copa do Mundo tá rolando lá no México e nos Estados Unidos. Só que o Camisa 3 não vai ficar parado e nós vamos fazer análises dos jogos do Brasil. Então, essa mesma análise que você vê aqui pós-jogo dos jogos do Santos, nós também faremos dos jogos do Brasil. Então, acompanhe o canal, vai ser um período bem legal. A gente vai falar sobre seleção, os jogos da seleção, enfim. O Santos foi para esse jogo contra o Vitória visando vencer, porque iniciou essa rodada dentro da zona de rebaixamento. Precisava urgentemente voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, veio de 2 resultados muito ruins contra o Coritiba na Neoquímica Arena, contra o Grêmio fora de casa, e o Santos precisava mais do que nunca vencer para sair da zona de rebaixamento e ir para essa pausa da Copa do Mundo com tranquilidade, com um pouco de sossego. Eu sei que o torcedor santista e o próprio Santos não estão acostumados a conviver com essas duas palavras, mas essa vitória do Santos trouxe um alívio, trouxe um sossego para o Santos ir para essa parada para a Copa do Mundo, para trabalhar de uma maneira mais leve, porque é muito mais fácil você trabalhar estando fora da zona de rebaixamento do que estando dentro da zona de rebaixamento. O Cuca mandou a campo uma equipe muito parecida com a que jogou contra o Cuenca na Vila Belmiro, venceu por 3-0, se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana. Brasão no gol, o Santos conseguiu um efeito suspensivo para o Brasão, que não iria jogar, muito se falou sobre o Diógenes, o Brasão acabou indo para o gol, o Santos conseguiu esse efeito suspensivo. Igor Vinícius na lateral direita, Escobar na lateral esquerda, Lucas Veríssimo e a volta do Luan Pérez ao time titular. E ao longo do vídeo nós vamos falar sobre cada jogador, mas assim, já adiantando um pouco sobre o Luan Pérez. O Luan Pérez é um cara que eu gosto muito, fez muito com a camisa do Santos, é um bom jogador. E aí fica aquela pergunta: será que o Luan Pérez de 2020, aquele Luan Pérez de 19-20, do time do Sampaoli, do time que foi para a final da Libertadores, será que é aquele Luan Pérez que joga aquele futebol, ou será que o Luan Pérez é esse que joga esse futebol que a gente vê ele apresentando com muitas falhas, muitas inseguranças? Enfim, e o Cuca trouxe ele de volta para o time titular. Na volância, William Arão e Oliva, e o Santos ganha demais quando o Oliva volta a ser titular do time, quando o Oliva ele volta a ser titular na volância do Santos, porque o Oliva é um jogador muito importante dentro desse esquema do Cuca. Um pouco mais à frente, o Barreal junto com o Gabriel Bontempo e o Miguelito, um pouco mais centralizado, e lá na frente o Gabigol. E o Santos começou esse jogo contra o Vitória transpirando mais do que tendo inspiração. O Santos teve a posse de bola, o Santos controlou o jogo no início, mas estava com dificuldades para criar, porque o primeiro tempo do Santos, individualmente falando de alguns jogadores, foi abaixo do Gabriel Bontempo, do que ele vinha jogando, do Miguelito, que se destacou nessa partida,
Mas eu mantenho aquilo que eu falei no vídeo passado. Para mim, o Miguelito ele não tem nível para jogar no Santos. Todo respeito ao Miguelito, todo respeito ao que o Miguelito vem fazendo com a camisa do Santos. O Miguelito tá com um contrato para se encerrar aí agora em abril, abril já passou, agora no meio do ano. Ainda não foi renovado, não sei como estão as tratativas, mas enfim, Miguelito se destacou nesse jogo, foi muito bem, mas o primeiro tempo do Miguelito foi muito abaixo. E o primeiro tempo do Santos individualmente estava deixando a desejar, as coisas não estavam acontecendo, mesmo o Vitória dando espaços para o time do Santos. E aí entrou em cena uma característica muito importante desse time do Cuca, principalmente na volância. Porque eu falei no último jogo, em que jogou o Gustavinho e o Willian Arão, de que não me agrada essa dupla de volantes. Para mim, a dupla de volantes titular do Santos é João Schmidt e Oliva. Porque o Oliva tem a pegada necessária, o Oliva ele é um jogador que pode parecer um pouco, entre aspas, aquele brucutu que a gente costuma falar na linguagem de futebol, mas o Oliva tem um bom passe, o Oliva é um cara que cobre vários espaços do campo, e o João Schmidt tem um bom passe. Para mim, dos volantes do Santos é o que tem o passe mais apurado e encaixa muito nesse estilo de jogo que o Cuca está implementando no time do Santos. E aí, o Oliva, ele faz algo que o Gustavinho e o Willian Arão, pelo menos pra mim, e o Willian Arão fez um péssimo primeiro tempo, como todo o time do Santos, mas um pouco abaixo dos demais. O Oliva, ele faz uma coisa que o Arão e o Gustavinho, eles têm um pouco de dificuldade, que é o passe pra frente, que é o passe em diagonal, que é o passe para encontrar um companheiro para quebrar as linhas. E foi isso que o Christian Oliva fez. Se apresentou para o jogo, recebeu, encontrou o Miguelito puxou para a perna esquerda, bateu, a bola desviou, entrou e o Santos fez 1-0. A partir desse 1-0 que o Santos fez, o Santos tentou controlar um pouco mais a partida, não perder o controle da posse de bola, só que o Vitória é um time arrumado, o Vitória é um time muito bem ajeitado pelo Jair Ventura. E o primeiro tempo foi se arrastando, o Vitória não foi conseguindo criar grandes chances, o Santos também, mesmo fazendo 1-0, ainda pecava muito individualmente falando. E aí veio o segundo tempo. E, aliás, antes de ver o segundo tempo, novamente, não posso deixar de falar, né? A queda que o Santos teve fisicamente falando. E a partir disso, que o Vitória, ele começa a entrar um pouco mais na partida. Obviamente que o Vitória deixou a desejar, o Santos também, mas a partir desse cansaço que o Santos teve, ali a partir dos 30, 35, em que o Santos nitidamente não conseguia mais correr, não conseguia ganhar a segunda bola, não conseguia mais ganhar as ações do meio campo, foi que o Vitória ele teve um pouco mais de posse de bola, mas sem conseguir criar, assim como o Santos. Vem o segundo tempo e aí entra toda aquela apreensão do torcedor santista, como é que vai ser, o Santos cansou, porque assim, né, o Santos ele tava cansando a partir dos 15 do segundo tempo. Aí o Santos começou a cansar no intervalo. Aí começou a cansar a partir dos 30, 35 do primeiro tempo. Parece que o Santos vai regredindo. Já já vai dar uns 10, 15 minutos do primeiro tempo e o Santos vai estar cansado. O Santos não vai conseguir correr mais. E aí o Vitória voltou um pouco melhor para o segundo tempo, criando um pouco mais, tendo mais a posse de bola, jogando mais no campo de ataque do Santos. Só que o Santos ele encontrou no Barreal, que está acostumado a fazer muito golaço, um pouco de um alívio para essa partida. Gabigol, que estava sendo muito cobrado nos últimos jogos, estava sendo cobrado por não participar tanto das ações ofensivas do Santos, mesmo fazendo gols, mesmo dando assistências, estava sendo cobrado por uma participação melhor novamente nesse jogo contra o Vitória, ele correspondeu nessa parte. É ele que sai da área, recebe a bola, levanta ela lá pro lado esquerdo, onde estava posicionado o Barreal, no bate-rebate a bola sobra pro Barreal, ele ajeita, domina e faz um golaço, fazendo 2-0 pro Santos. Só que, mesmo o Santos fazendo 2-0, a torcida do Santos ela não encontra sossego, ela não encontra paz para assistir o Santos jogar, porque foi assim contra o São Lourenço, foi assim em outras partidas que o Santos abre o placar, o Santos está jogando melhor, o Santos consegue construir um placar de 2-0 e acaba cedendo no final. Então, um 2-0 pro time do Santos hoje ainda é um resultado muito complicado, ainda é um resultado que deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor. Só que o Santos conseguiu fazer algo que não estava conseguindo nas últimas partidas, a não ser essa contra o Cuenca, que, pô, Cuenca, um time muito abaixo tecnicamente falando, jogou na Vila Belmiro, enfim. Mas não estava conseguindo fazer nas outras partidas, por exemplo, a exemplo contra o Grêmio. Fez 1-0 e não conseguiu segurar. Fez 2-1, também não conseguiu segurar, acabou tomando a virada. E o Santos fez o terceiro gol, aí sim, o terceiro gol do Gabigol, que vou voltar a repetir, cantei a bola aqui no camisa 3. Enquanto muita gente estava dizendo que o Gabigol era ex-jogador,
era ex-atacante, que não servia, que tava vindo roubar o Santos, o camisa 3 bancou. Bancamos ou não bancamos, Titi? Bancamos. Bancamos aqui que o Gabigol faria 15 ou mais gols em 2026. Já fez 13. Faltam 2 para bater a meta. E ele vai bater a meta, porque ele é predestinado a ser artilheiro. O Gabigol, ele é um artilheiro classe A no Brasil. O Gabigol, ele tem mais participações em gols que muito cara aí, que muita gente coloca como sendo os principais centroavantes do Brasil. Caleri, Yuri Alberto, quem mais? O centroavante do Vasco lá, aquele que parece o He-Man. Enfim, outros caras aí que muita gente enchem a pompa. E eu não vejo falando do Gabigol, tá? Eu não vejo falando do Gabigol. Em 21 partidas, são 22 participações em gols. Ou seja, como é que um cara desse desaprendeu a jogar bola? Como é que um cara desse podia ser descartado, podia ser tirado pra merda, como o Gabigol foi quando ele fechou com o Santos no início do ano? São 13 gols, são 7 participações São 7 participações em gol, são 7 assistências. São 20 participações em gols, 21, 22, sei lá. Enfim, o importante é que ele tá fazendo gol e tá dando assistência e tá jogando bem. E aí, vem o lance curioso. Por quê? A partir do terceiro gol, era pra ser uma partida tranquila pro Santos. O Gabigol faz o gol de cabeça, como artilheiro, com faro de gol apuradíssimo, enfim. E ele corre pros braços da torcida, faz o muque, né, como ele tá acostumado. Aliás, uma imagem muito emblemática do Gabigol na Vila Belmiro, tá? Uma imagem legal pra caramba quando o Gabigol ele corre ali no retão, que nós costumamos dizer, na Vila Belmiro, um setor que tem na Vila Belmiro, ali na lateral. A gente costuma dizer que é o retão, ele corre no retão, ele sobe no vidro, a torcida vem abraçar ele, mete o muque e tal, vai recomeçar o jogo. Só que antes de recomeçar o jogo, o Gabriel, sem mais nem menos, botou a mão no ovo, encheu a mão e mostrou para um torcedor, sem mais nem menos, sem mais nem menos. E aí eu tô curioso para ver a entrevista coletiva, para saber o que ele vai dizer, do porquê que ele fez isso. Porque o Santos fazendo 3-0 com 11 homens em campo, tranquilidade. Tranquilidade, Vitória ia sair para tentar alguma coisa, iria dar espaços para os contra-ataques. Tranquilidade. Só que o Gabigol ele foi expulso. A partir daí nós tivemos outro jogo. A partir daí o Vitória ele cresce dentro da partida, obviamente tem um homem a mais, o Santos recuou, o Cuca fez muitas mexidas. E aí, dentro dessas mexidas que o Cuca fez, eu quero chamar a atenção para a participação dos meninos da base. Porque o Cuca ele coloca pro jogo, enquanto o Santos ainda tinha 11, ele sacou o Oliva e colocou o Samuel Pierre. Porque o Christian Oliva, ele não estava jogando os últimos jogos, estava muito cansado, meteu a mão na perna, enfim. A gente ainda não sabe o que aconteceu com ele. E o Cuca colocou o Samuel Pierre. Depois que ele coloca o Samuel Pierre, ele vem fazendo outras mexidas. Ele coloca o João Ananias no lugar do Alan Pérez, ele coloca o Rony no lugar do Miguelito, coloca o Davizinho no lugar do Gabriel Bontempo, ele traz o Roleiser pro jogo. E aí eu queria chamar a atenção, dentre essas substituições, pro Samuel Pierre e pro Davizinho. Primeiro de tudo, a gente entende o lado do Cuca. A gente sabe que o Cuca tem um elenco muito ruim nas mãos, tem um elenco curto nas mãos, sem profundidade alguma. Nós entendemos isso. Obviamente que quando o Cuca erra, a gente tem que falar. Quando o Cuca acerta, a gente também fala. Só que eu entendo o lado do Cuca porque ele tem um elenco ruim nas mãos. Ponto. Só que eu acho que cabe uma análise daquilo que tem que ser feito com esses meninos. Porque o Santos já cansou de queimar etapas com vários meninos. E eu sempre cito o exemplo do Ângelo. Eu mesmo, um dia na Vila Belmiro, quase arrumei uma treta, quase apanhei, porque o cara tava descendo a lenha no Ângelo, eu fui defender o Ângelo, o cara não gostou e quis ir pra cima de mim. Sendo que o Ângelo não era culpado daquela porcaria daquele time que ele jogava lá em 2020 e 2021, que brigou pra não cair. Então assim, nós entendemos o momento, é um momento complicado, mas eu acho que tem que ter uma maturação para trazer esses meninos pro profissional. Esses meninos eles precisam ser mais trabalhados. Ficou nítido que o Davizinho e o Samuel Pierre, eles estão crus, eles estão verdes ainda, eles não estão maduros para jogar no profissional. E a gente entende que o Santos sempre foi um celeiro de craques, Neymar, Robinho, Diego, Elano, Ganso, enfim, Pelé, esses caras aí. Só que a regra, a exceção, ela não pode ser a regra. Então esses caras fizeram o que eles fizeram, mas não é sempre que o jogador da base vai subir e vai fazer o que esses caras fizeram. Então assim, tem que ter muito cuidado com esses meninos, para não queimar etapas, para esses meninos não ficarem queimados diante da torcida do Santos. Ponto, esse é o lado do Cuca. O Davizinho eu nem vou falar,
Porque é o segundo jogo dele e ele entrou numa fria, numa enrascada, o Santos estava com a menos. O contexto do jogo importa quando nós vamos fazer uma análise. Só que o Samuel Perry fez uma partida muito ruim hoje, a exemplo do que ele fez contra o São Lourenço. Samuel Perry, ele entrou desligado, ele entrou com freio de mão puxado, ele não entrou entendendo a rotação da partida. Errou vários lances, errou vários passes. Novamente, eu entendo que é um menino novo, é um menino da base, a gente tem que ter paciência. Só que a gente não pode fechar o olho para que o menino apresentou no jogo. E ele foi mal. E eu não tô aqui dizendo que esses meninos são ruins. Eles podem melhorar o desempenho deles, eles podem ser titular do Santos em algum dia, mas para mim eles ainda estão crus, estão verdes. Tem que tomar cuidado, só que a gente precisa analisar e falar aquilo que eles apresentaram dentro da partida. E aí o Vitória veio para cima do Santos, conseguiu fazer um gol, e aí nesse gol do Santos, a gente tem que falar do Gabriel Brazão. Porque na última semana foi-se criado uma polêmica em volta do Brazão, dizendo que o Brazão não ia jogar contra o Cuenca, dizendo que o Brazão ia para reserva, dizendo que o Brazão seria vendido, e muita informação atravessada. O próprio Brazão desmentiu aquilo que foi falado pelos setoristas do Santos. O Cuca também deu uma entrevista dizendo que não era verdade. Enfim, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Se o Gabriel Brazão ele não iria jogar, se o Gabriel Brazão ele iria ficar no banco, enfim. Só que levantaram um ponto de que o Cuca iria colocar o Gabriel Brazão no banco porque o Gabriel Brazão estava falhando muito. A análise técnica da comissão do Santos, ela enxergou que o Gabriel Brazão estava falhando muito. E eu concordo com a comissão do Santos. Não tô aqui dizendo que o Gabriel Brazão tem que comer banco, não tô aqui dizendo que o Gabriel Brazão é um goleiro ruim, é um goleiro abaixo, mas o Gabriel Brazão tem falhado consecutivamente. Foi assim contra o São Lourenço, cedendo o primeiro gol, uma cabeçada totalmente defensável, em que ele saiu muito mal. O Brazão já salvou o Santos em diversos momentos, com aquelas saídas que ele faz muito rápida, tapando o canto, tapando o ângulo de chute do jogador adversário, saindo rápido, crescendo para cima do adversário. Só que o Gabriel Brazão, às vezes, ele sai mal do gol, e isso vem acontecendo consecutivamente. E eu acho que a comissão técnica do Santos, ela acertou nessa análise que eles fizeram em relação ao Brazão. O Brazão tá mal. O Brazão tomou um gol contra a Vitória totalmente defensável. Um goleiro do nível do Brazão, ele deveria defender. A bola que foi cabeceada para dentro da área, o zagueiro do Santos, João Ananias, também deixou a bola passar, enfim, o Santos tomou 3-1. Só que o Santos não tomou sufoco, o Santos não passou sufoco depois do 3-1. O Santos não criou, obviamente, porque estava com a menos, depois o Cuca colocou o Laser, como eu falei, colocou o Rony também. O Rony é aquilo que a gente já sabe, assim, eu nem vou falar dessa porcaria desse jogador, dessa ameba desse jogador, porque ele entra com uma marra desgraçada no campo, achando que é o Cristiano Ronaldo. Mas ele é só o Rony. Ele é só o Rony. Parece que ele vive no mundo encantado de Rony, em que ele se acha o Cristiano Ronaldo, em que ele se acha o super jogador. Não consegue correr, não consegue marcar, não consegue dar um passe, não consegue cruzar, não consegue ganhar uma bola, não consegue driblar. E o grande lance dele nesse jogo contra o Vitória foi uma bicicleta para afastar a bola lá de trás. Só. Não fez mais nada dentro do jogo. Roleiser entrou bem, porque o Roleiser segurou a bola em vários momentos para gastar o tempo. Então, o Santos venceu por 3-1, o Vitória ele não conseguiu assustar o Santos novamente, enfim, depois do 3-1, e o Santos venceu a partida. E fica um gosto no paladar do torcedor santista, fica um gosto na boca do torcedor santista, de que de fato esse time ele pode entregar mais. Porque foi como eu falei no início do vídeo, a impressão que passa é de que quando o Santos faz boas partidas, o Santos perde. Quando o Santos faz partidas mais ou menos, quando o Santos ele transpira mais do que está inspirado, o Santos consegue vencer as partidas. Então, acho que nessa parada para a Copa do Mundo, o Cuca ele vai precisar alinhar as coisas. Obviamente que muita coisa vai precisar ser feita. O Santos vai precisar contratar, o Santos tem uma barca para mandar embora. Mike, Rony, Zé Rafael, Rincon, sabe, esses caras eles têm que sumir do Santos. Esses caras eles têm que ir embora do Santos. O Santos tem que começar primeiro mandando esses caras embora, fazendo uma reformulação no elenco. Depois tem que fazer contratações, óbvio, dentro daquilo que o clube pode gastar. Mas o Cuca ele vai ter tempo para trabalhar. E mais uma vez o Santos teve uma mini pré-temporada dentro da temporada. Teve com o Vojvoda, teve com o próprio Cuca, agora com o Cuca novamente. Então eu espero que o Cuca ele consiga arrumar a casa, o Cuca consiga arrumar o time do Santos defensivamente falando, porque o Santos vem sofrendo bastante defensivamente.
Então o Santos vai para essa parada, dá um pouco de sossego pro seu torcedor, venceu o Vitória por 3-1, o Santos só volta a jogar em julho e finalmente nós vamos ter um pouco de paz e sossego, não vamos sofrer pelo Santos. Obviamente que daqui 2-3 dias a gente vai comemorar por não estar sofrendo pelo Santos, mas já vai sentir saudade. Pô, o Santos bem que podia jogar hoje, né? Enfim. Mas é isso, o Santos venceu, vai para a parada da Copa para ter um pouco mais de tranquilidade, dar um pouco mais de tranquilidade para o seu torcedor. E para você que ficou até aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, pra gente continuar levando o Santos adiante, pra gente continuar falando das afofadas de ovo que tá tendo aí pelo futebol brasileiro afora. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.